Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Se você estiver recebendo essa mensagem pelo WhatsApp ou qualquer outra rede social, eu peço por favor que se inscreva no YouTube e compartilhe. Fica cada vez mais difícil no mundo moderno e globalizado modificar costumes adquiridos e proporcionados pelos avanços tecnológicos. Como viver hoje, por exemplo, sem um telefone celular ou uma internet? Qualquer pessoa, em qualquer nível social, tem hoje um smartphone com planos para acessar o que quiser nas redes sociais e a qualquer hora sem ter que dar nenhuma satisfação a ninguém. Essa sensação de liberdade é muito boa e bem-vinda e já faz parte da sociologia moderna. Regulamentar esse setor é a mesma coisa que colocar a mão numa cumbuca. Não pode dar certo. Vai provocar a revolta em quem já está acostumado com a liberdade de expressão e de ter acesso ao que quer. E essa revolta é perigosa demais porque pode começar com passos pequenos e se estender a níveis inimagináveis. Mas para quem quer controlar o governo com a intenção de fazer o que quiser, do jeito que quiser, sem ser molestado por ninguém, é necessário impedir que as informações verdadeiras cheguem ao povo. Por isso, o desejo de regulamentar, ou melhor, em outras palavras, censurar a internet, para que eles não sejam vigiados e ninguém fique sabendo o que eles estão fazendo. Se a informação é controlada, como faremos para fiscalizar os atos do governo? Sem fiscalização, nunca mais o povo saberá se está sendo roubado, se está havendo corrupção, e operações como a Lava Jato jamais existirão. Pois o presidente eleito disse que vai regulamentar o setor nos primeiros 100 dias de governo. Já imaginou a tragédia? E para que ele quer fazer isso? Para que voltemos aos tempos antigos de assistir apenas às televisões abertas? A regulamentação do setor se faz pelo próprio mercado. Ou seja, se eu não concordo com o que vejo, eu mudo de lugar e nunca mais volto para aquele endereço, simples assim. E aí o mercado vai se moldando e isolando aquilo que não serve a uma sociedade esclarecida e aberta à formação de opinião. Esse controle deve ser feito pelo mercado e não pelo Estado, com exceção do que já trata a lei para questões como pedofilia e apologia geral ao crime. A história nos ensina bastante que esse tipo de atitude pode ser um tiro pela culatra. E os presentes têm a oportunidade de usar os ensinamentos do passado para o bem ou para o mal. Quer um exemplo? Todos sabem o que aconteceu na França do século XVII, quando estourou a Grande Revolução. O regime dominante naquela época era baseado em uma necessidade unilateral de representar o poder com um lado apenas ativo e o outro passivo. Ou seja, o que manda absolutamente e o que obedece sem contestar. Havia 3 classes sociais que se pareciam muito com o Brasil dos dias atuais: os imperialistas, que se elegiam sob muitas dúvidas, os absolutistas, que legislavam com mãos de ferro, e o povo, que era sempre obrigado a obedecer sem o direito de contestar. Só que na França, daquela época, a informação correu de boca em boca, mesmo não tendo internet, e o povo se revoltou com as 2 classes dominantes que se beneficiavam exclusivamente em detrimento dos mais fracos e pobres. Quem mandava era um sujeito chamado Luís XVI, que não admitia perder os privilégios, a vida fácil de fartura e riquezas. Ele era influenciado pela esposa mal-humorada, chamada de Maria Antonieta, e os dois contavam com a cobertura da classe de legisladores. O primeiro efeito da revolta popular contra os aristocratas foi a queda da Bastilha, um castelo-prisão para os que faziam oposição aos governantes ditadores. Depois veio a guilhotina, que decepou as cabeças de Luís e sua esposa Antonieta. Obviamente que nos dias de hoje não temos mais uma guilhotina literal, mas os aspectos históricos se assemelham e muito com os acontecimentos modernos. Um Luís XVI, uma Maria Antonieta e os legisladores absolutistas. Os fatos do passado nos ensinam que um povo acuado, sob pressão ao limite,
pode fazer coisas que seus opressores não são capazes de imaginar. As manifestações pacíficas e democráticas em frente aos quartéis permanecem fortes por quase um mês. No fim de semana que passou, os militares da reserva soltaram uma nota de repúdio ao que estão vendo em termos do que identificaram como ataques inconstitucionais. Na manhã desta terça-feira, 29 de novembro, o alto comando do Exército se reuniu mais uma vez para tratar principalmente das inquietudes das tropas com relação aos rumos que o futuro do Brasil está tomando. E os oficiais da ativa também estão se juntando a esse grupo de insatisfeitos que só cresce. Para piorar a situação, vemos movimentações de ministros do STF em direção ao aumento da crise. O ministro Lewandowski, por exemplo, tenta uma manobra política com os senadores dessa legislatura para mudar emergencialmente as regras da Constituição para dificultar o processo de impeachment de quem? Dos ministros do STF e do presidente da República. De acordo com o que foi apurado pelas novas regras do Supremo, aquele que pedir o impeachment de um ministro e ou do presidente, se o pedido for negado, quem fez o pedido será preso, encarcerado, como punição. Mais uma vez, o judiciário se posta na política para fazer leis. Onde vamos parar com tudo isso? Um legislativo que não legisla e não representa mais o povo. Um judiciário que faz leis e um executivo que é atacado, condenado por governar de maneira correta, combatendo a corrupção. E o ministro Lewandowski ainda manifestou sua insatisfação com o sistema carcerário brasileiro, dizendo que ele é desumano. Com isso, ele abre interpretações de que estaria simpático ao desencarceramento de bandidos condenados pela justiça. Uou, uou, uou! Quem pode estar de acordo com tudo isso? Será que a fome de poder é tanta que cega mesmo os ensinamentos do passado? Não há como esse sonho desenfreado seguir adiante e ser bem-sucedido em um país com dimensões continentais como o Brasil. É uma utopia que coloca em risco toda a estabilidade de uma nação. Aqueles que estão fascinados por estas ideias nefastas se esquecem do dia de amanhã, dos filhos e netos que têm e que ainda precisam crescer. Estão pensando apenas em si mesmos e achando que o presente será eterno. Veja, se o projeto de mudança de impeachment passa, quem vai controlar os ministros do STF depois, se esses se virarem contra os que os apoiam hoje, agora? Ninguém pensa no amanhã? A verdade é que estamos vivendo dias de turbulências e que uma definição está prestes a acontecer, de um lado ou de outro. Temos duas forças opostas em franca batalha. Veremos quem sairá vencedor. E nós ficamos por aqui com essa análise. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube e compartilhe o máximo que puder. Um forte abraço e até a próxima. Uai, seu app de vídeos curtos.